Olá mais uma vez, seja bem-vindo a mais uma videoaula, é um prazer estar aqui com você. Essa é uma videoaula de oficina. Então, para que você possa entender o que é oficina, você que está acessando essa videoaula de oficina pela primeira vez. Oficina é uma aula que visa a resolução de exercícios, tá? Estamos com uma lista de exercícios e seguindo uma ordem de resolução, tudo bem? A resolução se baseia na leitura do exercício, explanação da ideia do exercício, entender o que o exercício perguntou, uma explanação, uma teoria muito interessante, rápida, para que você possa resolver o exercício e de novo uma leitura com a resolução desse exercício. Aí você me pergunta, mas Daltinho, aonde eu posso conseguir essa lista? No site? Acesse www.biododaltro.com ou biodaltro.com e acesse a lista de exercícios. Ela se encontra no ícone Oficina. Você vai acessar o ícone Oficina e lá haverá várias listas de exercícios vinculados à oficina. Estamos na primeira lista, é a aula 1, Oficina, tá? O interessante dessas aulas é toda a biologia, toda ela, em geral. Não é um ramo específico, tá? São todos os assuntos da biologia misturados nestas listas. Estamos lendo, mostrando teoria e resolvendo exercício. Estamos na aula 1. Os 3 primeiros exercícios já foram resolvidos. Eu chamei de parte 1. Essa é a parte 2 da aula 1, tá? Estamos no exercício número 4. E essa aula, chamada parte 2 da aula 1, será apenas baseada no exercício número 4, pois ele trata de ciclo menstrual. É um exercício muito interessante. Então faremos a leitura do exercício, a interpretação daquilo que foi perguntado e uma teoria baseada em cima do exercício, ciclo menstrual. Uma explicação dos principais hormônios, que são 4 principais hormônios, veremos na explicação: FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante, o estrógeno, também chamado estrogênio ou estradiol, e a progesterona, que é o famoso hormônio da gravidez, tá? Então nessa aula faremos apenas um exercício pela sua complexidade, pela teoria que nós veremos em cima desse exercício, tá? Então leremos o exercício, faremos a teoria, voltaremos e resolveremos juntos, baseado na teoria que nós vamos ver aqui nessa videoaula, tá? Então, oficina se baseia na resolução de exercícios. Sempre acesse o site, adquira a lista e vá seguindo as aulas de acordo com o exercício dado, tá? Então estamos na parte 2 da aula 1, exercício número 4, que vai ser baseado na ideia de ciclo menstrual. Vamos lá, vamos resolver. Vamos ler e bom exercício. Bem, o exercício em questão, ele mostra o aspecto reprodutivo, hormônios ligados ao ciclo menstrual. Então eu vou ler o exercício com você. Após a leitura, realizaremos uma teoria rápida sobre menstruação, sobre ciclo menstrual, hormônios ligados à reprodução feminina, que é o exercício, e voltaremos com sua resolução, tá? Então vamos lá. Nascem netos gerados no ventre de mãe e avó. Rosinete, 51 anos, é a primeira avó brasileira a dar à luz a 2 netos através da técnica de fertilização in vitro. Rosinete decidiu ajudar a filha, Michele, 27 anos, quando descobriu que ela nunca poderia gerar uma criança, ou seja, Michele com 27 anos não pode gerar filhos, né? E a mãe da Michele é a Rosinete. Em janeiro, Michele iniciou o tratamento para estimular a ovulação. Olha, lembrar que o hormônio da ovulação é o LH, hormônio proveniente da hipófise, da parte anterior da hipófise. Nós chamamos de adeno-hipófise, já recapitulado em exercício anterior, né? O hormônio LH, proveniente da adeno-hipófise, estimula a ovulação. O ginecologista implantou os embriões no útero de Rosinete, que é a mãe da Michele, que fez reposição hormonal. Os gêmeos nasceram dia 27 de setembro na zona norte do Recife, muito legal, né? Aí sobre o fato pode-se afirmar corretamente que, a letra ABCDE está falando de hormônios que estão ligados ao aspecto reprodutivo. Então, vamos revisar a ideia do ciclo menstrual. O ciclo menstrual começa com a glândula hipófise, que já comentamos aqui a um exercício anterior. A glândula hipófise, bem pequenininha, parece um grão de ervilha, localizada no meio da cabeça, na base do crânio, bem pequenininha. E essa glândula, chamada hipófise, é dividida em 2 regiões. A parte anterior, chamada de adenohipófise, e a parte posterior, conhecida como neurohipófise. Por enquanto tudo bem, né? Glândula, sistema endócrino. Vamos iniciar o ciclo menstrual. E olha,
não vai confundir ciclo menstrual com menstruação, né? Quem está dentro de quem? A menstruação está dentro do ciclo, caso essa moça não venha a engravidar, né? Ciclo menstrual é todo um período de aproximadamente 28 dias, onde alguns hormônios vão atuar. Quando eu falo menstruação é uma etapa de sangramento dentro do ciclo, que varia em média de 3 a 7 dias. Então falaremos do ciclo e, obviamente, as duas opções plausíveis. Essa moça ou menstruando ou engravidando, tá? No primeiro dia, vamos supor 28 dias, que é o padrão, né? Principalmente para vestibular. Lembrar que há ciclos de 21 dias, de 40 dias, nem sempre são de 28 dias. O nosso padrão são 28 dias. Nesse ciclo menstrual de 28 dias, supondo o primeiro dia do ciclo. Você lembra quem é o primeiro dia do ciclo? O primeiro dia é quando você, mulher, começa a menstruar, tá? Então a mulher, quando começa a menstruar, supondo que hoje você menstruou, hoje é o primeiro dia do ciclo. Quando você menstruar mais uma vez de novo, é o último dia desse ciclo e é o primeiro dos próximos 28. Quer dizer, o final de um ciclo é o começo do outro ciclo. Então, se hoje você menstruou, mulher, hoje é o primeiro dia do ciclo. Quando você menstruar de novo, que seria o 28º dia, primeiro dia mais 27, você encontra o 28º dia. Quando você menstruar de novo, é o 28º dia, é o último dia desse ciclo e é o primeiro dos próximos 28. Quer dizer que o que acontece no primeiro dia, quando você começa a menstruar? A glândula hipófise libera o hormônio chamado de FSH. Lembrar que tanto o FSH quanto o LH, que são os dois hormônios provenientes da hipófise, que participam do ciclo menstrual, são provenientes da adenohipófise. Esquece a neuro. Nesse exercício, a neurohipófise não entra, tá? Os hormônios que estão ligados ao ciclo menstrual, à reprodução, os dois são provenientes da adenihipófise. A neuro não produz hormônios ligados diretamente a esse processo, tá? Então, o hormônio FSH sai da hipófise. Você por acaso lembra o que é FSH? Essa sigla é FSH, hormônio folículo estimulante. FSH, hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é proveniente da hipófise e atua no ovário. Vamos tentar entender e decorar, inclusive, uma ideia? No ciclo menstrual, os hormônios que são provenientes da hipófise vão atuar no ovário. Os hormônios liberados pelo ovário vão retornar à hipófise. Para que retornar? Feedback negativo, também chamado retroalimentação negativa. O que é um feedback negativo? Hormônio inibindo hormônio. É assim que funciona, por isso que dura 28 dias. É assim que funciona um ciclo, né? Então, repetindo, sai da hipófise, vai no ovário, sai do ovário, retorna na hipófise. Então, quer dizer que a hipófise libera o hormônio FSH, que atua no ovário, hormônio folículo estimulante. E esse hormônio, ao atuar no ovário, principais funções. Primeira, esse hormônio atuar no ovário estimula a chamada maturação, que é a principal função do FSH, né? O que é maturação? É uma espécie de amadurecimento. É onde o ovócito 1 se converte em ovócito 2, prontinho para ser ovulado, tá? Então o ovócito 1 é convertido em 2, isso é chamado de maturação. E esse ovócito 2 está guardadinho nos folículos de Graafi ou Greff lá no ovário, tá? Então o ovinho, que é o ovócito 2, a partir de agora, está guardadinho lá no ovário. Além disso, o FSH, ao atuar no ovário, estimula o ovário a produzir e a liberar o hormônio conhecido como estrógeno ou estrogênio ou estradiol, depende da prova que você pega para resolver. Eu posso falar que tem estrógeno, estrogênio ou estradiol. Quer dizer que, devido ao FSH, o ovário produz e libera estrógeno. Então, sem o FSH, você não tem estrógeno. Você, mulher, não tem estrógeno, né? Qual o papel do estrógeno? Entre as várias funções que podemos citar, vamos falar da principal função, das principais funções, né? Desde já, vamos entender, adiantado uma ideia, o ovário também vai liberar hormônios, e são dois, o estrógeno e no futuro a progesterona. Esses dois hormônios provenientes do ovário, estrógeno e progesterona, atuam na musculatura do útero, que você conhece como endométrio. Endométrio. E esse endométrio, que é a parede do útero, a musculatura do útero, ela começa a crescer, ela começa a desenvolver, ela começa a inchar. Então esses dois hormônios provenientes do ovário, tanto o estrógeno quanto a progesterona, incentivam o chamado crescimento endometrial ou proliferação endometrial. Quer dizer que o endométrio cresce e incha, mas você pergunta, Adaltro, para
quê? Por que o endométrio vai inchar? Para receber o embrião, caso você venha mulher a engravidar. Obviamente, se você engravidar, o útero vai se desenvolver para receber o embrião. E essa fixação do embrião na parede do útero, chamada endométrio, você conhece como nidação. Nidação. A nidação é a fixação na parede do útero, chamado de endométrio, após o seu desenvolvimento. E quem incentiva o desenvolvimento? Primeiro, estrógeno, e no final é a progesterona. Então, a primeira função para o estrógeno, ele incentiva o crescimento do endométrio, o crescimento endometrial, o desenvolvimento endometrial, a proliferação endometrial. Além disso, o estrógeno é o hormônio das chamadas características sexuais secundárias ou caracteres sexuais secundários. Você sabe o que é características sexuais primárias e secundárias? Vamos entender. A chamada primária é aquela que nasce com você, é o órgão sexual, quer dizer, menininho ou menininha, tá? A característica secundária são as mudanças ao longo do tempo, principalmente no chamado período puberdade, onde o corpo vai se desenvolver. No caso do homem, esse hormônio é a testosterona. No caso da mulher, como no exercício foi citado, é o estrógeno, tá? Características sexuais secundárias. No caso da mulher, pele mais macia, cabelo mais sedoso, voz mais aguda, cintura mais fina, quadril mais aberto, seios pubianos, pelos pubianos, seios maiores, nádegas mais desenvolvidas, né? Esse hormônio deixa a mulher mais bonita, então a mulher vai desenvolver a partir desse hormônio chamado de estrógeno. E esse hormônio, ele retorna à hipófise, como já comentado. Quer dizer, sai da hipófise, vai no ovário, sai do ovário, retorna à hipófise. Esse hormônio retornando à hipófise, a primeira função desse hormônio, ele realiza a inibição do FSH. Ora, por que o FSH foi inibido? Ele já não cumpriu o seu papel? Então, nesse momento, dentro do ciclo, vamos dizer, eu não preciso mais dele, tá? Quer dizer que, após a estimulação do ovário liberando estrógeno, o estrógeno retorna na hipófise e inibe FSH. Lembrar que essa inibição demora um pouquinho. Então, na verdade, esse hormônio FSH em alta estimula o ovário, que também fica em alta, no caso o estrógeno. Então eu tenho momentaneamente esses dois hormônios em alta. Depois de um certo tempo é que o estrógeno inibe o FSH, que apresenta uma queda pelo mecanismo chamado feedback negativo ou retroalimentação negativa. Aí você fala, Daltinho, acabou. De jeito nenhum. Isso marca mais ou menos 14 dias. É o 14º dia. E o que normalmente acontece próximo ao 14º dia? O estrógeno retorna à hipófise, realiza o feedback negativo com o FSH e estimula a produção do segundo hormônio, que você conhece como LH. O LH atua no ovário também, como já comentado, tanto o FSH quanto o LH atuam no ovário. Então você percebe que o estrógeno, retornando à hipófise, realiza, depois de um certo tempo, a inibição do FSH e estimula o aumento do LH, hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante LH, ele atua sobre o ovário também. Tudo bem? Então LH atua sobre o ovário também. Isso aproximadamente 13º, 14º dia. E qual o papel do LH? É o citado no exercício, é o hormônio responsável pela ovulação. Então o LH vai no ovário, o alvo do LH é o ovário, ele atua naquele casulinho que guarda o ovinho, que é o ovócito 2, chamado folículo, né? E o LH realiza o rompimento do folículo. O LH rompendo o folículo, o ovinho será liberado. Isso mais ou menos no 14º dia. A gente declara que o período fértil vai do 10º dia ao 17º, 18º dia. Uma média boa, né? Para tentar calcular no futuro, aprenderemos mais uma vez a tabelinha. Então, o LH atua no ovário realizando a ovulação, que seria a liberação do ovócito 2. E aqui vem uma parte muito curiosa, muito bonita e interessante. Quando o LH atua no ovário, o ovinho não foi liberado. Esse ovinho, chamado ovócito 2, não estava dentro de uma bolsinha, de um casulinho, chamado folículo. Então, se o ovinho foi liberado, você concorda que esse casulinho fica vazio lá no ovário? Então, quer dizer que o casulinho abriu, que é o folículo, libera o ovinho, que é o ovócito 2, e fica uma abertura, um buraquinho, que era ocupado por esse ovinho dentro do casulinho. Só que esse buraquinho lá do casulinho é temporário. E por quê? O próprio LH, ao atuar no ovário, estimulando a ovulação, que é a principal função do LH, liberando o ovinho que estava no casulinho, aí fica uma abertura, um espaço nesse casulinho, o próprio LH estimula o ovário a produzir uma substância que vai preencher esse espaço
dentro do casulo, que é o folículo, que estava ocupado pelo ovinho. Quer dizer que esse buraquinho, vamos dizer assim, no folículo é temporário. O LH atua no ovário, realiza a ovulação, libera o ovinho, que é o ovócito 2, e fica um espaço dentro do casulo, que é o folículo. Esse espaço é preenchido por uma substância produzida pelo próprio ovário. A substância é chamada de luteína. É uma espécie de lipídio. Por isso o LH, hormônio luteinizante, que produz a luteína a partir do ovário. E essa luteína acumula dentro desse casulinho, agora vazio. E com o passar de um certo tempo, essa substância, ela enrijece, ela endurece, vamos dizer assim, dentro dessa abertura do folículozinho. E esse endurecimento, essa rigidez, leva à formação de uma espécie de casca, uma estrutura, uma cicatriz, que nós chamamos de corpo lúteo. Você conhece também como corpo amarelo. Eu não vou aprofundar em etapas divididas nesse momento não, tá? Nós conhecemos corpo lúteo, corpo amarelo, corpo albicans, são etapas diferenciadas. Eu não vou entrar nesse momento, nesse mérito, que não é o nosso assunto nesse momento, tá? Então LH atua no ovário, libera o ovinho, ovulação, fica um espaço dentro desse casulinho. O próprio LH estimula o ovário a produzir a luteína, que preenche esse espaço interno do casulinho, que é o folículo. E essa estrutura acaba sendo formada, que é o corpo lúteo. O corpo lúteo é uma espécie de casca, uma estrutura, uma cicatriz formada dentro do casulinho onde estava o ovinho. Então, a partir de agora, entendo, o corpo lúteo está no ovário, o corpo lúteo faz parte do ovário. E é essa estrutura formada no ovário que produz o último hormônio do ciclo menstrual, chamado de progesterona. Muito bonito, né? Quer dizer que eu tenho 4 hormônios. Resumindo a ideia, você pode perceber de acordo com a tela, são 2 hormônios provenientes da hipófise e 2 hormônios provenientes do ovário. Você consegue identificar em ordem quais são eles? Por favor, analise a tela, o desenho, né? O primeiro da hipófise, o FSH. O segundo da hipófise, o LH. Agora, olha para o ovário. Olhando para o ovário, primeiro hormônio foi o estrógeno. Segundo hormônio foi a progesterona, proveniente do corpo lúteo, que faz parte do ovário. E esse hormônio chamado progesterona também tem várias funções, é um hormônio, né? Então, as 3 mais famosas funções da progesterona. Esse hormônio chamado progesterona incentiva o desenvolvimento das glândulas mamárias, que virão a produzir leite caso você venha a engravidar. E é o que justifica também o inchaço dos seios, né? A mulher, obviamente, dentro de um ciclo, apresenta um certo aumento dos seios. A maior parte das mulheres. E esse aumento do seio seria o desenvolvimento da glândula mamária a partir do hormônio progesterona. Segunda função, já relatada, esse hormônio progesterona, juntamente com o estrógeno, incentiva o crescimento do endométrio, que é o chamado desenvolvimento endometrial. Caso você venha engravidar, o embrião sofre nidação nessa camada desenvolvida. E esse hormônio, pessoal, é o hormônio da gravidez. É o hormônio chamado progesterona, que é o tão famoso hormônio da gravidez. E por quê? Porque esse hormônio inibe as contrações uterinas. Aí você fala, mas Dal, o que tem a ver inibir contrações uterinas? Você tem 2 opções mês a mês, mulher. Ou você menstrua ou você engravida. Normalmente, quando você, mulher, vai menstruar, você sente contrações abdominais. Na verdade, é a parede do útero contraindo, tá? Popularmente chamado de cólica, vamos dizer assim. Quer dizer que essa musculatura do útero começa a contrair. Quando a musculatura contrai, ela sofre uma espécie de descamação. E essa camada que havia proliferado, ela é descartada, ela descama. E esse rompimento dessa camada leva a um sangramento localizado, que nós chamamos de menstruação, que dura em média de 3 a 7 dias. Agora a pergunta é, por que o útero contraiu? Por que descamou? Porque houve uma queda da progesterona. A progesterona inibe as contrações. Esse hormônio permanece em alta quando você está grávida. Ou seja, esse hormônio em baixa, o útero contrai, descama, sangra e você, mulher, menstrua. Esse hormônio em alta, o útero normalmente não vai contrair, não vai descamar, não vai sangrar e você, mulher, não vai menstruar. Então, o hormônio que define o fato do útero contrair, principalmente esse hormônio, tá? Ou não, se o útero contrai ou não, é o hormônio progesterona. Então, vamos supor 2 situações mês a mês. Se você, mulher, for engravidar, se você for menstruar. Inicialmente, o FSH teve uma queda no começo do ciclo, chamado feedback negativo. Porém, não foi o FSH que estimulou o ovário a produzir estrógeno. Então, se eu tenho uma queda de FSH, logo após haverá uma queda de estrógeno.
Se você engravidar, você perceberá que esse hormônio permanecerá em alta também. Desde já, entenda, decore, mulher grávida seria alta de estrógeno e progesterona. Esses dois hormônios ficam ativos, tá? Principalmente a progesterona. Porém, caso você venha menstruar, haverá uma queda geral de hormônios. Devido a, no começo do ciclo, a queda por feedback negativo do FSH, uma queda de FSH leva a uma queda de estrógeno. Não é o estrógeno que estimula a produção do LH. Se eu tenho uma queda de estrógeno, eu tenho também logo após uma queda de LH. Não é o LH que estimula o corpo lúteo que produz progesterona? Então a queda de LH leva também, obviamente, a uma queda de progesterona. Quer dizer que todos os hormônios em queda indicam para você um quadro de menstruação, tá vendo? Então o último hormônio em queda significa que o útero vai contrair, vai descamar, vai sangrar e você, mulher, vai menstruar, porque a progesterona inibe as contrações. Então, se esse hormônio apresenta uma queda, não inibe as contrações, o útero contrai, você sangra e, obviamente, você menstrua. Segunda opção, se você engravidar. Caso você venha engravidar, surge alguém na história que, obviamente, antes não existia. Vou chamar por enquanto de embrião. Claro, tem a etapa da embriologia, que é o zigoto, mórula, blástula. Vou colocar um embrião para ficar um raciocínio mais direto para você entender o nosso raciocínio, tá? Quer dizer, caso você venha engravidar, houve coito, foi um sucesso e você engravidou. Quer dizer que nesse sucesso todo surgiu alguém lindo na história que nós conhecemos como embrião. Obviamente, acabamos de comentar que o hormônio progesterona, ele inibe as contrações uterinas. Então esse hormônio não pode cair, concorda? Porque ele inibe as contrações uterinas. Para que esse hormônio não caia, o raciocínio não é o LH que forma e estimula o corpo lúteo, que produz progesterona, porém você, menstruando ou não, o LH apresentará uma queda devido ao feedback negativo inicial. Então, por que esse último hormônio não cai? Já que é o LH que estimula o corpo lúteo que produz progesterona. Aí você fala, mas Dandro, se o LH cai, a progesterona vai cair. Não vai. O embrião, ao ser formado, libera diretamente no sangue da mãe um hormônio conhecido como HCG. A sigla HCG significa hormônio gonadotrofina coriônica. Hormônio gonadotrofina coriônica. Esse hormônio chamado HCG é proveniente do embrião. Ele, na verdade, imita o LH. É uma imitação de hormônios. A gente conhece isso como mimetismo hormonal. É um mimetismo hormonal, hormônio imitando hormônio. Quer dizer que o HCG liberado pelo embrião imita o LH. E essa imitação leva a quê? O HCG, no lugar do LH, estimula o corpo lúteo, que continua produzindo progesterona. Parabéns, você está grávida. Não haverá a queda da progesterona. Progesterona em alta inibe a contração, o útero não contrai, não descama, você não sangra, você não menstrua e existe um embriãozinho dentro de você. Vamos recapitular? De qualquer maneira, haverá uma queda do LH. Menstruando ou não, engravidando ou menstruando, o LH ele vai cair. Até porque haverá um feedback negativo também da progesterona com LH. E assim funciona o anticoncepcional. No futuro falaremos sobre isso, tá? A progesterona também inibe o LH. É outro feedback negativo. Então, progesterona alta significa LH baixo. Então, de qualquer maneira, o LH vai desaparecer. Caso você venha engravidar, o LH sumido do pedaço, né? O embrião libera o HCG, hormônio gonadotrofina coriônica, que no lugar do LH estimula o corpo lúteo, que continua produzindo progesterona. Obviamente não haverá contrações, parabéns, você está grávida. A partir de todo esse raciocínio, representação, que a gente pode obviamente perceber que esse hormônio em alta vai indicar uma gravidez. Gráficos são muito importantes para vestibular. A gente percebe, de acordo com esses gráficos, são importantíssimos. Me interessa agora mostrar para você essa parte intermediária. Perceba que eu tenho o LH, o FSH, estradiol no desenho que nós colocamos é o estrógeno e esse mais arroxeado é a progesterona. Então são dois hormônios provenientes da hipófise e dois hormônios provenientes do ovário. Para que você não erre, cuidado com os hormônios. Percebeu que no 14º dia, que é o dia da ovulação, é o pico do LH, que é o hormônio da ovulação?
Então perceba que o FSH também se encontra em alta nesse dia. Porém, não, cuidado com os hormônios, tá? O FSH é o mais baixinho. O LH seria o maior pico no 14º dia. Então quer dizer que nesse 14º dia eu tenho alta de FSH e também de LH, só que o pico maior no 14º dia é o LH, hormônio da ovulação. Embaixo eu tenho os dois hormônios do ovário, primeiro estrógeno, segundo progesterona. Você consegue me falar de acordo com esse gráfico se essa mulher está grávida ou menstruada? Dá para falar, não dá? Ela vai menstruar porque eu estou percebendo, de acordo com o gráfico, uma queda da progesterona, o que indica que essa mulher que o útero vai contrair, vai descamar, está percebendo o desenhozinho aqui embaixo? Da descamação endometrial? Vai cair o hormônio, o útero vai descamar, vai sangrar e essa mulher realmente vai menstruar. Então, com toda essa explicação longa, né, mas importantíssima, já podemos realizar o exercício. Quer dizer que a Rosinete é a mãe da Michele, que não pode ter filhos. E essa Rosinete será mãe, avó. Ela vai gerar gêmeos, né? Então, sobre o fato, pode-se afirmar corretamente que o tratamento hormonal, letra A, de Rosinete foi necessário para que a placenta na qual os fetos se desenvolveram, constituídas de células de Michele, parei. Quem está gerando os gêmeos não é a Rosinete, então eu não tenho células da placenta da Michele, e sim da Rosinete. As células da placenta que vão se desenvolver vai ser da mãe avó, que está gerando esses gêmeos, né? Então não tem células da placenta de Michele, e sim da Rosinete, que está gerando as crianças. Letra A está eliminada. Letra B, no tratamento de Michele, foi essencial a participação do hormônio LH, que é o luteinizante, que estimula a ovulação. Verdadeiro, letra B. Comentamos em toda a argumentação teórica, no gráfico também, que no 14º dia o pico do LH indica a ovulação. Gabarito, letra B de bola. Tá aí. Fechamos o exercício número 4, o exercício de ciclo menstrual. Muito legal, né? Sem contar que é uma teoria espetacular para vestibular, aonde você não encontra ciclo menstrual. Então, nesse exercício, vimos os 4 principais hormônios envolvidos no ciclo menstrual: FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante, o estrógeno, estrogênio ou estradiol, e a progesterona. O FSH e o LH, hormônios da hipófise, hipofisários, atuam no ovário. Hormônios do ovário, ovarianos, estrógeno e progesterona, eles retornam à hipófise, como vimos no exercício. O FSH, atuando no ovário, realiza a maturação, que é a conversão do ovócito primário em ovócito secundário, uma espécie de amadurecimento, né? O LH é o exercício, aplicado no exercício, o hormônio da ovulação. Pico do LH, 14º dia, que é o dia mais fértil do ciclo menstrual, seria o dia da ovulação. LH, luteinizante, 14º dia é o pico do LH. Estrógeno, estrogênio e estradiol, entre as várias funções que esse hormônio possui, a abordada principalmente aqui no exercício, características sexuais secundárias ou caracteres sexuais secundários, mudanças do corpo da mulher no período que nós chamamos de puberdade, tá? Toda mudança corporal da mulher é uma característica secundária. Aproveitando, você sabe o que é uma característica primária ou caractere primário? É aquela característica que nasce com você, menininho ou menininha, é o órgão genital. A secundária é a mudança ao longo do tempo, principalmente no período chamado puberdade. No homem, quem faz isso é a testosterona, tá? É proveniente do testículo, que é uma glândula sexual, uma gônada. No caso da mulher, no ciclo menstrual, o hormônio vem do ovário, estrógeno, características sexuais secundárias. E a progesterona, fechando o ciclo, hormônio da gravidez, porque inibe as contrações uterinas, né? Aí vimos no exercício que eu tenho duas situações: progesterona baixa, progesterona alta. Se esse hormônio inibe as contrações uterinas, progesterona baixa, haverá contrações do endométrio, que é a musculatura do útero, haverá contração, descamação e sangramento. Menstruação. Então, progesterona baixa, quadro de menstruação. Progesterona alta, as contrações são inibidas, função do hormônio, inibição das contrações, não é isso? Então, progesterona alta, as contrações são inibidas, não vai contrair, não vai descamar, não vai sangrar o endométrio, portanto não vai menstruar. Duas condições: progesterona baixa, quadro de menstruação, porque inibe as contrações, porque não inibe as contrações, e progesterona alta, porque inibe as contrações, quadro de gravidez. Baixa, menstruação, alta, gravidez. Tudo bem?
muito legal, exercício espetacular, parabéns pelo exercício, parabéns pelo acompanhamento dessa videoaula e mais uma vez um abraço para você. Terminamos a parte 2 da aula 1, agora a parte 3, continuando com o exercício número 5, tá? Até agora mesmo, que bom que você está aqui mais uma vez comigo e vai continuar, eu tenho certeza. Um grande abraço para você, boa resolução de exercícios, bom estudo, vai descansar um pouquinho agora, volta para a parte 3 da aula 1, ok? Um grande abraço, tchau!